Olá, sou a Gabi Xavier e hoje voltei com mais um vídeo respondendo vocês sobre Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan, mais especificamente perguntas com spoilers apenas até episódio 83 e 83 de Attack on Titan Final Season parte 2. Claro que a gente tá se aproximando do finalzinho aí do mangá, mas dizem as especulações, rumores, fofocas da internet que só vai até o capítulo 130 do mangá, portanto faltarão 9 em um filme, talvez, não sei. Independente disso, vocês me mandaram várias novas perguntas lá no Instagram, @xgabixavier, e eu vou responder todas as perguntas, quer dizer, não todas porque não cabe, mas várias perguntas de vocês, o que eu puder e conseguir ou achar que consigo responder. Então vem comigo porque são várias coisas e já vão comentando aqui embaixo, acrescentando nas respostas, discordando ou concordando de mim, ou colocando novas perguntas pra eu já responder, talvez inclusive no próximo vídeo, amanhã, domingo. Se não é inscrito ainda neste canal, já se inscreve pra não perder nenhum dos outros vídeos. Como e quando Jean e Mikasa ficaram sabendo do plano da Hanji para escaparem da facção Yeager? Então, Giovanna, essa cena, ou melhor, a cena que mostra um pouquinho de como isso aconteceu vai aparecer no próximo episódio, porque isso se refere ao começo do capítulo 127 do mangá. A gente adaptou no anime até o 126, 127 vem aí amanhã. Aí vai ter uma pequena explicação, mostrando exatamente o momento em que isso aconteceu. Toda essa nova união, aliança que surgiu, ela realmente é acelerada demais, inclusive no anime, mas vai ter essa cena, vai ter essa explicação. Eu não sei porquê, mas uma galera comentou no meu último vídeo, na internet provavelmente, que cortaram uma cena do sonho, Jean, não sei o que. Não, gente. Cena de delírios do Jean, desse encontro, Hanji, Mikasa, Jean, isso tudo está no capítulo 127, que não foi adaptado e por isso ainda não apareceu no anime, portanto deve aparecer amanhã, no próximo episódio. Então espere um pouquinho que você vai entender. O que você supõe para uma continuação? Mais uma parte da última temporada, filme. Eu diria que, para mim, como produtora de conteúdo também, mas como espectadora sobretudo, eu preferi uma nova parte do anime. Eu não gosto desse negócio de ficar parte final, 1, 2, 3, mas eu prefiro que seja melhor adaptado do que eles corressem, por exemplo, pra terminar agora. E se não vão terminar em 16 ou mais, é porque não teve orçamento, porque não foi interessante, o comitê de produção não quis, então a gente não vai falar de qualquer possibilidade que não existia. Então, nessas duas possibilidades que existem mesmo, filme ou continuação, eu preferi episódio, porque é mais tranquilo de assistir, a gente vai acompanhando momento a momento, dá o tempo da gente pensar, trabalhar. Como produtora, como eu disse, é melhor para eu explicar as coisas que nesse fim serão muitas juntas, ainda que não adicionem. Se adicionarem mais coisas, pior ainda, mas pelos rumores de fofoqueiros de plantão dessa internet, que por enquanto estão acertando quase tudo, dizem que será um filme, mais de um falou sobre filme, então as expectativas estão puxando um pouquinho mais pro filme, o que deixa a gente meio triste, porque mesmo que, por exemplo, eles façam um lançamento aqui no Brasil ou no Ocidente rapidamente, o rapidamente nunca foi simultâneo, então sairia no Japão e até a gente ver, tem aquele gapzinho, aquele hype que se perde, os spoilers que saem na internet, então não é o melhor dos mundos pra gente, mas dizem que é a possibilidade mais provável. Por que o Eren se transformou em um titã tão grande? Eu sei que existem várias explicações, juro por Deus, sobre isso na internet, mas a verdade é que a gente nunca teve uma explicação na história, canonicamente. A gente tem especulações e eu vou fazer isso como várias pessoas talvez tenham feito, que é especular sobre o motivo disso. Qualquer motivo disso pode se resumir, acima de tudo, em o escritor quis fazer um super titã impactante para o momento final dessa história, para vir junto com o estrondo, e para ele ser impactante junto com um monte de colossal, ele tinha que ser bizarramente gigante. Agora, dentro disso, a gente pode fazer algumas especulações tentando achar uma lógica. Por exemplo, o Eren, ele tinha perdido a cabeça em instantes, micro instantes de segundos. Tudo aquilo aconteceu na coordenada, nos caminhos, como a gente viu, e quando ele voltou, de novo, micro instantes depois ele perder a cabeça, aquele parasita minhocão, que aparentemente está linkado ao poder do titã original, então já estava dentro do Eren, ele se vinculou muito rapidamente ao pescoço do Eren, um parasita que inclusive habita pelo jeito a medula espinhal, ou dentro da coluna vertebral. Estou tentando entrar em momentos e detalhes da biologia que possivelmente eu cometerei gafes e peço desculpas antecipadamente, mas aí o que se acredita é que por causa dessa transformação em que o seu corpo não foi permanentemente formado,
Ele não cresceu, ele não aumentou da forma normal, que é uma pessoa com sua cabeça, braços e pernas comuns virando um titã no formato que ele sempre esteve acostumado. Ele se transformou em um titã num formato novo também, porque ele estava ativando a coordenada 100%, então é natural que seu titã já tivesse um upgrade diferente do que antes, ativando apenas ataque e martelo de guerra. E aí, somado a esse novo poder, nova forma que ele tomaria, ainda veio com uma transformação atípica. Não só ele cresceu, mas também essa parte onde estava o minhocão ou a sua coluna vertebral também cresceu anormalmente. A gente não teve nenhuma premissa disso acontecer, de uma pessoa com uma coluna vertebral toda à mostra crescendo muito. O gigantismo do seu titã afetou essa área que estava muito grande porque precisou fazer um longo caminho até chegar no seu pescoço, e a transformação aconteceu antes dele se linkar e voltar a uma forma humana normal. Por isso, quando ele se transformou no titã, no novo titã do Eren, com a coordenada agora ativa, ele ficou com essa forma de ossos muito grandes, claramente trazendo um formato de uma espinha mesmo, dorsal, gigantesca. Fora que temos também, em outro momento dessa história, outro titã que atingiu uma altura muito maior do que o normal e uma fisiologia meio quebrada, inclusive, que não funcionava muito bem para andar, que era o do Rod Reiss. E ele teve essa estrutura justamente porque no momento em que a Historia jogou ele no chão, ele aparentemente machucou a coluna, é o que a gente supõe. Machucando a coluna e tomando um soro, que ali também era todo misturado, ele falou que era o soro trabalhado, né, para ela ter um grande titãzão incrível. O corpo machucado, ferido, não recuperado para ter uma transformação normal, acabou dando um bug, um efeito colateral, e transformou naquele titã de 120 metros, o Rod Reiss, todo estragado, que era gigantesco, mas nem conseguia ficar em pé. Pode ser que o Eren também tenha tido um efeito por esse lado, por essa visão de não estar plenamente recuperado, do seu corpo não estar em formato comum, como eu disse, e aí essa transformação foi anômala. Eu acho que a anomalia se deve principalmente, sim, a essa sua transformação enquanto ele ainda estava com uma super minhoca parasita barra coluna vertebral à mostra e pescoço super distante do resto do corpo, e também nunca esquecendo que ele estava pela primeira vez ativando a coordenada ou com um controle da coordenada, se transformando em titã, mas meio esquisitão porque ele não estava na sua melhor forma quando tudo isso aconteceu. De novo, essa é a minha interpretação, somando os detalhes, os momentos dessa cena que a gente já teve também de repertório por causa do Rod Reiss. Eu super adoraria que vocês adicionassem qualquer coisa aqui embaixo se vocês tiverem alguma ideia a mais sobre isso também. Mas espero ter ajudado, porque às vezes só a Ymir sabe. Olá, Gabi, minha pergunta é: por que todo mundo ama o Levi? E a minha é: por que não amar o Levi? Se a Ymir não tivesse caído no mar, os titãs não existiriam? Marcos, o que eu acho que a gente tem que entender é que a Ymir cair não era o mar, né? Era como se fosse um lençol freático, não sei, uma camada subterrânea que estava dentro das raízes de uma árvore, com certeza pré-histórica, porque ela era muito grande, e existia uma criatura, um bicho, um ser, um verme, parasita, ET, o que você quiser interpretar até agora, e esse ser estava lá sozinho. E numa causalidade, quem caiu e se vinculou àquele ser, pelo menos nessa era, nesses milênios que a gente está acompanhando de história, foi a Ymir. Podia ter sido, como eu disse na época que eu falei do mangá, você. Podia ter sido o Marcos, podia ter sido o João, podia ter sido a Júlia, podia ter sido qualquer um. Calhou de ser essa menina, era destino, o que fosse, mas foi ela. Eu não acho que os titãs não existiriam, sequer diria nessa história, nesse universo, que os titãs não existiram antes disso acontecer. Só que por ser esta menina escrava fugitiva que acabou caindo ali, aí tudo aconteceu como aconteceu. Poderia ter sido séculos depois outra pessoa e as coisas serem completamente diferentes. Você acha que um spin-off contado através dos portadores do Titã Marcelo de Guerra seria uma boa forma de falar sobre a Guerra Titã no futuro? Eu acredito que sim. Eu não tenho a menor ideia se isso em algum momento seria uma possibilidade. Não digo um spin-off focado na Martelo de Guerra, porque eu não acho que o Isayama, a princípio, teria pensado sobre isso, não deu nenhum indício. Mas sobre a Guerra Titã, eu super queria mais detalhes, porque várias das coisas que no mangá ficaram com ponta solta, furo mesmo de roteiro, elas seriam melhores explicadas se a gente voltasse pra essa época, fora que rechearia a história. Eu acho que era um momento de conflitos pra gente ver, inclusive, Eldianos contra Eldianos. Seria uma riqueza muito grande, narrativamente falando, se fosse
fosse feito, e abordando pela família Tybur, ou seja, pelos portadores do martelo de guerra, aqueles que sempre souberam da verdade, aqueles que no fim da Guerra Titã articulariam para acabar com a guerra. Eu acho que seria um ponto da história perfeito, com início, meio e fim, que faz muito parte do que a gente está acompanhando, embora seja de uma outra época, mas que explicaria muito do presente. Seria um excelente ponto, seria um excelente gancho narrativo pegar a família Tybur, inclusive uma família que foi muito deixada de lado, um titã que só surgiu pra morrer. Se você concorda comigo, por favor, coloque aqui, comente aqui embaixo, ou fale qual outra parte da história que você acha que daria um bom spin-off. Afinal, o Eren ficou cego pelo desejo de liberdade? Fabrício, eu acho que o Eren é uma somatória de coisas. Eu tenho um vídeo analisando o Eren que já pode ser visto nesse momento, se eu não me engano. Conforme eu fui relendo e agora reassistindo, revivendo esses momentos no anime, eu também acrescentei alguns outros pensamentos e eu acho que o Eren, sim, ele se tornou obcecado pelo desejo de liberdade e mais várias outras coisas. Eu acho que o Eren não é apenas o garoto que tem sim impulsos agressivos e essa vontade de se libertar, como ele disse pro Zeke desde que ele nasceu. Ele não é assim porque ele recebeu memória do pai, da tia, não. Ele é assim porque ele é assim. Mas também não é só isso. Eu acho muito errado quando as pessoas elas pegam qualquer personagem, mesmo o Eren, e tentam colocar ele numa página só. Eu vejo no Eren, acima de tudo, essa obsessão por liberdade e agressividade, ele é isso. Também, mas ele também é outras coisas. Quem ele é muito mais múltiplo do que isso. Uma grande falha pra mim do Isayama é que nesse ponto da história ele esconde tanto quem é o Eren para criar um mistério de quais eram seus reais objetivos e desejos que vai aparecer nesse filme, parte 3, sei lá, que as pessoas começam a perder um pouco do fio da meada do protagonista que estava sendo bem construído. Ele teve essa virada e você podia dar uma pausinha desse mistério de quem era ele, mas a verdade sobre ele foi tão segurada e depois tão cuspida no fim da história, o que eu espero que seja melhor resolvida e melhor explicada com esse filme, não sei o que vai ser, que aí parece não premeditado, mas a gente precisa dividir que o Eren não é o personagem vilão que nasceu psicopata. O Eren que provocou o estrondo, ele foi formado. E nesse meio do caminho, sim, ele teve amigos, ele teve família, ele teve pessoas que ele perdeu, pessoas que ele salvou, e de repente ele se viu com um poder absurdo e cada vez maior, e ele começou a ver planos que davam certo, como deu em Marley, quando ele agiu completamente sozinho, articulado com o Zeke, mas com um plano dele mesmo aqui sozinho na cabeça, e eu acho que isso foi dando confiança para que ele seguisse em frente. Além de várias outras explicações que vão ser, como eu disse, melhores dadas, ou um pouquinho dadas, lá no final dessa história, e assim que terminar o anime, como eu ainda tenho aquela esperança meio trouxa que eles acrescentem um pouco melhor dessa explicação do Eren no final, que realmente é literalmente no final, aí eu refaço, farei um novo vídeo, pelo menos essa é a minha pretensão, analisando o Eren como ele foi até o final dessa história, com qualquer ajuste que possa vir a acontecer. Quando o Eren encostou na História, foi o momento em que ele descobriu todo o esquema do paradoxo. O que ele viu nesse momento exatamente? O que fica meio claro que o Eren viu nesse momento foi tudo que transcorreu até aquela cena em que ele tá com o Grisha na capela. Só que nessa cena do Grisha na capela, após o momento em que o Grisha acabou com os Raiz, o Grisha já tinha recebido do Eren, de outro ponto, a visão do futuro do plano do Eren aparentemente se concretizando. Portanto, o Eren já tinha dentro da cabecinha dele naquele ponto também a visão deste futuro se concretizando. Como aqueles foram alguns dos últimos instantes do Grisha, tudo que o Grisha disse que viu, tudo que o Grisha disse que o Eren o passou, o mostrou, ele recebeu naquele momento. E o que fecha essa cena é a cara transtornada de raiva do Eren, fechando o momento então em que ele recebeu todo esse backup, e a última coisa que ele viu, aparentemente ao beijar a mão da Historia, foi o pai dele pedindo para o seu próprio irmão que ele parasse o Eren, e isso deixou ele transtornado e fez só ele seguir mais em frente ainda. Depois que o Eren ativou o estrondo, Reiner ficou em parada de boa sem a Mimir, que é inclusive o que eu queria estar fazendo agora. Infelizmente não posso, Reiner, inveja de você. Embora eu não quisesse ter acordado com um chute na cara, isso não tenho inveja. Nunca entendi porque a Ymir, portadora do Mandíbula, decidiu voltar para Marley e morrer do que ficar em Parades com a Historia, que ela claramente amava. Porque algumas pessoas, nem que seja no último instante da vida, como foi no caso da Ymir, tem um momento de altruísmo, em que ela justamente reviveu o que ela fez, mesmo que irracionalmente, pegando a vida e um titã original de outra pessoa, de um garoto, de um amigo daqueles outros dois, do Reiner e do Bertolt, e de repente ela resolveu que ela precisava lidar com as consequências disso, ela precisava de alguma forma amenizar, de alguma forma pagar, não, eu diria que se redimir
pelo que ela fez. Isso, inclusive, seria bom para os meninos que voltariam com o Mandíbula para Marley e ela, de alguma forma, tiraria essa culpa que se instalou dentro do peito dela, faria uma escolha por conta própria e tudo tem a ver com a sua própria evolução como pessoa, como ela acabou também inspirada pelo próprio jeito da Krista ou da Ristora. E não é todo mundo que faria isso. Eu sei que na decisão lógica das pessoas é guerra por guerra, força por força. Por que ela não aproveitou e falou: paciência, se virem lá que eu vou ficar aqui com a menina que eu gosto? Nem sempre as pessoas agem assim. Às vezes, muito às vezes, as pessoas são um pouquinho mais coração, um pouquinho mais altruístas, pensando nos outros antes de pensarem em si mesmas. As coisas seriam muito mais fáceis no nosso mundo e também na ficção em Shingeki se as pessoas fossem todas assim. Sente que zerou a vida como fã de Shingeki quando não só falou sobre a obra durante anos no canal, sendo grande referência no assunto, mas também sendo chamada para fazer a voz da Lara Taibo e o Martelo de Guerra na dublagem oficial do Brasil? Então, eu não sinto que eu zerei a vida por isso, mas eu me sinto muito orgulhosa. Eu acho que eu consegui formar com vocês uma grande comunidade de Shingeki, não sendo maior do que qualquer coisa, nem nada, mas porque foi um público que me acompanhou nesse canal e que impulsionou muito o canal durante todos esses anos. E é um público, principalmente na época do mangá, que era quem tava aqui todo mês comigo, né? Não é só de ano em ano ou de 2 em 2 anos na temporada nova. Existia uma troca, uma parceria, o pessoal que sempre voltava. É como se fosse uma grande família, sabe? Então eu fico muito orgulhosa de ter construído isso. E Shingeki é algo que tá comigo há muitos anos, então também ter tido a oportunidade de participar oficialmente da dublagem foi algo surreal, completamente surreal. Uma pequena participação, mas eu não fazia a menor ideia do que seria, e quando aconteceu foi um misto de sensações, então sim, é algo que não dá pra explicar, é realmente emocionante, eu sou muito, muito, muito grata por isso ter acontecido, mas a formação da comunidade como um todo, de todos vocês que vêm me acompanhando e que estão me aguentando até hoje falando disso, é surreal, gente. Eu sou muito, muito grata por isso e eu aproveito esse espaço, esse momento pra agradecer a cada um de vocês que tá me ouvindo há muitos minutos a falar sobre Shingeki mais uma vez, inclusive sobre coisas que às vezes eu nem tenho a resposta tão certa assim. Obrigada, gente. Pularam certa cena do mangá. Quando vão colocar ela? Eu não sei se essa pessoa está falando da cena do capítulo 123, na verdade, quase todo o capítulo 123, que foi cortado, mas não cortado, foi pulado, é a melhor palavra. Se for sobre isso, este é um capítulo de flashback, não vou dizer sobre o que, nem onde, nem com quem, mas esse flashback faz sentido pra mim se ele for inserido apenas nessa próxima parte, em filme, em episódios, seja o que for. Então, eu acredito que isso não vem nesses próximos episódios ainda, acho. Porque se for verdade que vem aí outra adaptação separada do 131, capítulo 131 do mangá ao 139, faz sentido que a gente abra até, inclusive, com esse flashback. Porque ele precisa estar perto desse final até para explicar algumas coisas que ficaram muito soltas lá no futuro. Foi como eu disse, o Isayama foi construindo algumas coisas, deixando uns buracos no meio e as informações se perdem no caminho. Então eu acho que jogar lá pra frente, além de não perder o ritmo do que tá acontecendo no presente, no estrondo e pós-estrondo, ao mesmo tempo joga o flashback para um instante em que a gente precisa retomar algumas informações para juntar as pecinhas do quebra-cabeça para evitar tantos furos assim. É o que eu acho, que se tivermos essa cena lá na frente, vai ser nessa próxima adaptação pelo ritmo das coisas que estão seguindo. A Randy dizer que o Levi sobreviveu por ser Ackerman quer dizer que oficialmente Ackerman não vira titã, ou que só o soldado Ackerman conseguiria sobreviver contra tantos titãs. Achei que ficou meio ambígua a interpretação. Rodrigo, na época eu interpretei que ela tinha dito sim, que ele não tinha se transformado por ser um Ackerman, até porque ela sabe há muito tempo que Levi, independente de seu sobrenome, é capaz de acabar com vários titãs. Isso não seria surpreendente pra Randy, nem seria um ponto pra ela colocar no balãozinho da fala dela, não seria relevante o suficiente. E vou aproveitar esse momento pra ressaltar algo que eu disse no último vídeo, que foi transcrever, basicamente repetir a fala da Randy sobre ele não ter sobrevivido e não ter virado titã por ser um Ackerman, e também relembrar que na cena dos titãs que rolou ali a bebida de vinho, não vimos se Levi bebeu vinho ou não, nunca foi dito que ele não bebeu, nem que ele bebeu, nem que ele só bebeu chazinho. Levi ama um chazinho, porém já apareceu em outras afirmações em fanbook, guidebook, do Isayama, inclusive, que o Levi bebe sim, inclusive tem uma resistência extremamente boa para álcool, então não há nenhum impeditivo para que ele tivesse tomado aquela bebida. Só que essa informação nunca ficou clara. Agora vou deixar mais explícito para vocês. Se sempre foi ambíguo
ambíguo se um Ackerman podia virar Titã ou não. Deixo aqui explícito que sim, tá certo, oficial, ele não pode virar Titã se tiver um pouquinho de sangue Ackerman. Até o fim dessa história vai ter uma cena que vai deixar mais claro ainda, então fiquem despreocupados, tirem essa informação da cabeça de vocês, essa dúvida não tem mais por que existir, ok? E é isso, eu vou tentar talvez resumir esse vídeo. Espero vocês amanhã no próximo vídeo de episódio novo de Attack on Titan e outros vídeos que saem durante a semana aqui no canal também. Me sigam para mais conteúdos em @xgabixavier nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!